Boa tarde a todos e todas. Creio que a gente já pode dar início, né? Já são 15 horas. E a gente vai recebendo as pessoas que estão tentando entrar. Queria dar as boas-vindas a todos e todas nesse Encontro Nacional sobre CTA. Nós estamos agora na nossa segunda videoconferência, né, que vai tratar sobre o acesso das populações-chave e prioritárias, um tema fundamental para a organização dos CTAs. Tem algumas coisinhas que a gente gostaria de lembrar, né? O chat vai ser o local onde todos poderão se manifestar com perguntas, com algum problema que tiver. Esse evento está sendo gravado, tá? Para ficar disponibilizado para todos após a realização do encontro. Haverá certificados, e isso tudo vocês vão ter, essas comunicações vocês vão ter naquela página inicial onde tem as informações de todas as videoconferências, tá? Bem, para dar início, eu vou convidar o Marcelo Freitas, que será moderador dessa palestra. Ele é médico, mestre em doenças infecciosas e é consultor nacional OPAS para HIV, IST e hepatites virais. E trabalhou muito tempo aqui no departamento conosco também. Meu nome é Ana Mônica, estou aqui fazendo essa abertura em nome do Departamento de Doenças de Condições Crônicas e IST aqui do Ministério da Saúde. Com a palavra, Marcelo, por favor. Muito obrigada pela sua presença, pelo aceite e por estar junto conosco nesse momento tão importante. Legal. Boa tarde, Ana Mônica. Super obrigado, tá, pelo convite, por participar. Estou muito feliz de estar participando aqui com vocês. Obrigado a vocês, Gil, DCCI, toda a equipe da prevenção, por ter me convidado. Então, vocês agora, como a Ana já falou, a gente vai ter a fala da Eliane, vamos ter 45 minutos de apresentação, depois teremos a parte de perguntas e respostas, né, e discussão a respeito da apresentação. Então, acho que sem delongas, para a gente aproveitar melhor nosso tempo, eu vou passar aqui para a Eliane Sala. A Eliane ela é enfermeira, ela é especialista em gestão de políticas para DST, AIDS e hepatites virais, e também em prevenção ao uso abusivo de drogas. Ela é gerente do CTA Guaianazes do município de São Paulo, né? E como a Ana Mônica falou, a gente vai estar aqui discutindo sobre CTA e o acesso de populações-chave e prioritárias. Eliane, por favor, pode começar a sua apresentação. Muito obrigado pela sua presença. Olá, boa tarde, pessoal. Boa tarde, doutor Marcelo. Ana, é um prazer estar aqui com vocês, falar um pouquinho de Guaianazes, né, do território onde eu atuo. Eu sou enfermeira de formação, trabalho no CTA há 10 anos, estou há 5 anos como gerente, né, e queria começar a apresentação fazendo um agradecimento à minha equipe, em primeiro lugar, por todo o companheirismo, o comprometimento, para os meus agentes de prevenção, porque sem eles esse trabalho não seria efetivado, para a minha supervisão técnica de saúde de Guaianazes, para a Coordenadoria Regional de Saúde Leste e para a Coordenadoria Municipal de IST/AIDS por todo o apoio e incentivo. E, para começar, né, eu gostaria de falar um pouquinho sobre o território de Guaianazes, né? A gente tem a ideia que, por ser de São Paulo, e Guaianazes, ele está localizado, né, no extremo leste, né, uma região muito periférica, e faz divisa com o município de Ferraz de Vasconcelos, com
com outros bairros, né, que também são de regiões periféricas, tem Paulista, São Miguel, Cidade Tiradentes e Itaquera, né, as condições socioeconômicas baixas, né, o índice de desenvolvimento humano de Guaianazes é baixo, 0,74 para a região do Lajeado e 0,76 para Guaianazes, né? Guaianazes compreende esses 2 distritos, está entre os 20 IDHs mais baixos do município, né? E é muito importante, né, a gente está atuando com prevenção, né, nessa região. Fora isso, né, o que mais a gente encontra em Guaianazes, né? Os equipamentos de saúde, a gente possui 14 UBS, 7 são estratégias, uma UPA, um CAPS álcool e droga, um CAPS adulto, um CAPS infantil, um hospital estadual, regional, que é também maternidade. Nesse momento de pandemia, a maternidade está desativada. E, fora isso, né, o que mais tem nessa região são as diversas comunidades, né, tem áreas de ocupação diversas, riscos para inundação, o comércio é local, né, poucas indústrias, né, e boa parte da população que mora em Guaianazes trabalha em outros locais, né? Trabalha na região do centro ou em outros municípios. Quando eu falo que Guaianazes tem 2 distritos, tem o lado do Lajeado, que é um pouco mais, a situação socioeconômica é um pouco mais baixa, que é a região do centro de Guaianazes, que é a própria Guaianazes dito. Dentro dos serviços da rede municipal especializada, né, de São Paulo, a gente conta com 17 SAIs e 9 CTAs, né, em toda a rede. Desses CTAs, 4 estão localizados na região leste, né, e um deles é o CTA Guaianazes. Dos SAIs, a gente tem 3 SAI na região. Em Guaianazes não tem SAI, né? Então, uma pessoa que é diagnosticada com HIV em Guaianazes, ela tem que fazer essa locomoção, né, que leva em torno de 40 a 50 minutos. Muitas vezes ela utiliza 2 conduções, né, 2 transportes públicos para chegar até o serviço onde ela vai ser acompanhada, né? Também vale lembrar que o CTA, ele não trabalha com área de abrangência. Então, a gente atende pessoas vindas de outros municípios, de outras regiões, né? De outros bairros. Não tem área de abrangência, não precisa ser morador de Guaianazes. A população de Guaianazes, né, a população geral do município, são mais de 11 milhões de habitantes, só na Zona Leste, mais de 2 milhões e 300 mil, e em Guaianazes, a gente, juntando, né, Guaianazes e Lajeado, os 2 distritos, são 268 mil pessoas, né, segundo o último censo. Isso corresponde a 2,4% da população do município, né? E o que a gente oferece nesses serviços, né? Os CTAs aqui de São Paulo vem oferecendo, né? O que a gente pode encontrar? Camisinha externa, camisinha interna, o gel lubrificante, tanto sachê quanto tubo, testagens, autoteste, informação, PEP, PrEP, início de tratamento para as pessoas recém-diagnosticadas e a primeira consulta após o diagnóstico. O CTA de Guaianazes, ele faz tudo isso também. Aqui é só um dado, né? A gente iniciou com a profilaxia pré-exposição ano passado, em julho, e foram dispensadas até a semana passada 352 PrEPs, né? 352 pessoas que foram cadastradas. Isso em Guaianazes, né? No município, são mais de 8 mil pessoas que iniciaram. Das pessoas que fizeram PrEP em Guaianazes, a gente tem
um pouco o perfil, né? Foi levantado através do Ciclone que, em relação ao gênero, mais de 80% são homens cisgêneros, mulheres, 15%, né? 15,3% de mulheres cis, e mulheres trans e travestis, 4,5%, né? Então, a gente ainda observa um número mais baixo, né, da população de mulheres TTs, e a gente tenta, com as ações extramuros, aumentar, né, captar mais mulheres trans e mais mulheres cis que estão trabalhando com sexo para PrEP, né? Em relação à orientação sexual, segundo os dados do Ciclone, a gente tem mais de 81% cadastrados de homens gays, bissexuais, e 18,8% de população heterossexual. Também foi disponibilizado, durante esse período de julho de 2019 até agora, 245 PEPs, né? As profilaxias começaram no município em janeiro de 2018, né? E no CTA a gente conseguiu, em julho de 2019, um ano e meio depois, né? Naquela época ainda a prescrição estava submetida somente ao médico, né? Ao profissional médico, então foi mais difícil iniciar, né? E agora tem outras categorias, outros profissionais que podem prescrevê-las. Então, agora, chegando ao ponto, né, vou falar um pouquinho sobre as ações, né, as ações extramuros, as ações itinerantes, que a gente faz aqui em Guaianazes. Primeira coisa, né, que eu acho que é importante a gente identificar, a gente poder identificar, é que o que o serviço tem a oferecer, né? O que a gente pode levar para essa população? O que é mais apropriado para o grupo que a gente escolheu para a gente estar efetivando? Seria uma roda de conversa? Seria uma dinâmica em grupo? Testagem? Né? Eu vou fazer uma panfletagem, vou dispensar insumos, vou tentar fazer divulgação de PrEP, né? O que eu posso estar levando para esse público, né? Então, também reconhecer o tipo de ação que eu vou fazer. Por exemplo, num momento festivo, numa festa de comemoração do bairro, né? Um ambiente aberto, com muita gente, muita música, é possível fazer testagem? Eu vou ter como garantir o sigilo? Né? Fica mais difícil. Talvez nessa ação seja apropriado mais uma divulgação, uma dispensação dos insumos, uma demonstração de como usar os preservativos, né? Agora, sim, se eu estou num ambiente fechado, como uma casa de prostituição, mesmo que as meninas, que as profissionais estejam atuando, é possível um mínimo de recurso para mim garantir o sigilo e fazer a testagem? Aí, dependendo da situação, eu posso fazer a testagem, né? Então, vale a pena avaliar o que a gente tem para oferecer, né? O que a gente pode estar fazendo enquanto nas ações extramuros. E o que é importante também a gente avaliar, né? O que o CTA pode estar fazendo, né? Quais as populações que são prioritárias, né, para o nosso atendimento, principalmente extramuro, e o que compete ao UBS, né? Eu atuo no CTA desde 2009, né? Naquela época, não tinha teste rápido nas UBSs, era só no CTA. E, assim, não tinha uma clareza quais as populações que a gente realmente deveria estar atuando. Foi a partir dos últimos anos que isso ficou claro. Então, todo mundo, qualquer evento que ia ter, chamava o CTA e a gente ia, né? E fazia-se muito teste, né? Porém, a gente não pegava a população que mais precisa, né? A população que a gente denomina de populações-chave, né? E dentro do território, a gente consegue localizar essas populações, né? Só relembrando quais são essas populações, né? HSH, pessoas trans, mulheres trans, travestis,
trabalhadores sexuais, pessoas privadas de liberdade, pessoas que fazem uso de substâncias, população jovem, população negra, também entra como população prioritária, e pessoas em situação de rua também. Em Guaianazes, mais específico, tem um público um pouquinho mais diferenciado, que a gente tem uma população grande de imigrantes também, né? Então, tem a população que vem da Nigéria e do Haiti, em alguns bairros, que também são populações que eu considero prioritária para a gente estar atendendo. E a UBS, né, ela pode estar atendendo, além da testagem que ela faz dentro da unidade, a maior parte ela testa muito bem as gestantes, né, em todo o período de pré-natal, ela pode estar fazendo as outras ações de complexos menores, né, como ações que demandas do bairro, como assim, uma festa comemorativa, ações de igreja, ações de associações de bairro, né? Isso eu acho que compete muito à UBS. Ela testa e testa muito bem, e ela pode estar cuidando desses tipos de evento, né? Atendendo essa população, né? Para a gente poder ter mais tempo e focar mais nas populações que mais precisam ser testadas. E aí, como que a gente consegue fazer um mapeamento do território, né? Onde que eu vou localizar essas populações que eu preciso estar fazendo as ações, né? Que eu preciso estar falando de prevenção, que eu preciso estar fazendo testagem, né? A gente tem, em São Paulo, no município, né, os agentes de prevenção, né? Que é um projeto, né, fazem parte de um projeto de prevenção, com a ideia de trabalhar entre pares, né? Como que seria isso? A gente tem atualmente 5 projetos, né? Um que é para trabalhar com população jovem, outro que é para trabalhar com redução de danos, outro que se chama Tudo de Bom, para trabalhar com trabalhadores do sexo, o projeto Arco-Íris, que abarca a população HSH, e o Elas por Elas, que trabalha com mulheres com alta vulnerabilidade, né, para a infecção do HIV. Então, assim, os agentes de prevenção, eles são voluntários, né, eles fazem eles passam por um processo de formação com os próprios técnicos do CTA, né, o CTA Guaianazes, ele tem uma pessoa destinada para trabalhar com esses agentes, é a psicóloga, né, os outros técnicos e a gerente auxiliam nesse processo, e a ideia é trabalhar entre pares. Então, a agente trans, ela vai tentar captar, mapear onde tem a população trans, como que eu vou conseguir chegar nelas, como que a gente vai poder acessá-las, né? E isso ajuda muito, muito no processo. A gente também mapeia o território através dos próprios usuários do CTA. Então, quando eu estou atendendo uma profissional do sexo, uma trabalhadora do sexo, geralmente eu pergunto se ela trabalha em casa, se ela trabalha na rua, pergunto se ela tem acesso aos insumos, né, de prevenção, se é possível, se ela trabalhar em alguma casa, se é possível estar conversando com o responsável da casa para oferecer os serviços, os insumos, e por aí vai, né? Outros equipamentos de saúde também auxiliam muito, né? A gente tem a estratégia de saúde da família, com os agentes comunitários de saúde, né? Que também conseguem acessar locais, né, que são mais afastados, conseguem acessar populações de difícil acesso à saúde, também podem ser parceiros, né, no mapeamento do território. Contamos agora com o consultório na rua, né? Chegou agora em Guaianazes esse ano, também é parceiro, principalmente para atender a população de rua. A gente tem alguns pontos em Guaianazes que tem mais concentração dessa população, né? Tem 2 casas de acolhimento em Guaianazes também que precisa ser feitas ações. E tem os CAPs, né? Principalmente o álcool e droga, que também nos auxiliam aí com o mapeamento, né? Onde que a gente pode localizar os lugares de
cenas de uso de droga, biqueira, CAPs nos auxiliam também, né? Outros segmentos também podem ajudar nesse mapeamento, né? A gente tem o Conselho Gestor de Saúde do próprio CTA, né? Queria falar só um pouquinho do conselho, rapidamente. O nosso conselho é aquele conselho pequeno, porém, ele é formado por uma mulher transexual, é formado por uma mulher cis ativista, uma mulher líder comunitária de saúde e por um ex-conselheiro que saiu, que era uma pessoa vivendo com HIV. Né? Eu falo isso porque é importante ter usuários dos serviços, pessoas envolvidas no conselho gestor local, né? E também acabam auxiliando, não só no mapeamento, mas em outras coisas, em outras demandas dentro do CTA. CRAS e CRES, os serviços de assistências, também podem auxiliar, ONGs e associações de bairros. Tudo isso pode ajudar a gente a fazer esse mapeamento. E a partir do momento que a gente conhece o território, a gente começa a perceber o que mais tem e aonde que eu vou achar as populações que eu preciso atuar. Em Guaianazes, por exemplo, a gente colocou alguns locais como prioritários para a gente estar fazendo as ações. Né? Que locais que são esses? São casas de prostituição, né? Geralmente as casas em Guaianazes, elas são de mulheres cis, que atuam na maioria das vezes no período diurno, e temos também as residências de mulheres trans e travestis, as mulheres CTs. Essas mulheres, geralmente, elas moram dentro de uma casa pequena e elas atuam na rua, né, em alguns pontos de Guaianazes ou em alguns territórios vizinhos. A gente tem o centro de acolhida, né, o centro de acolhimento para pessoas em situação de rua. Temos 2 centros e temos um centro que é num bairro bem que faz divisa, né, no bairro de Fazenda do Carmo. É como se tivéssemos 3 centros. Tem as comunidades terapêuticas, né, para pessoas que fazem uso de substâncias e uso abusivo de álcool. Algumas comunidades que a gente já fez ações, realizamos ações, comunidades mais distantes, comunidades onde tem as condições socioeconômicas mais baixas e que tem mais dificuldade de acessar os serviços de saúde. E a gente tem também a gente faz um mapeamento, né, dos centros de religião de matriz africana, dos terreiros, também com a ideia de poder trabalhar, de conhecer a liderança religiosa daquele terreiro, com a ideia também para ele acessar seus pares, né? A gente sabe que dentro das religiões de matriz africana, tem um grande número de pessoas que se sentem mais acolhidas da população LGBT, e também tem um grande número de população negra, né? Então, assim, para a gente é muito importante a parceria com esses terreiros, e também a gente segue um projeto que é chamado Projeto Xirê, e a gente também coloca essas ações como ações prioritárias e ações que podem ser feitas extramuros. O que eu acho legal de estar falando das estratégias de ações extramuros é que estudos já dizem, né, que tem uma alta taxa de aceitação, né? Então, toda vez que a gente sai para fazer teste, tem uma boa aceitação, né? E vale lembrar que toda vez que a gente vai para um público mais específico, né? Por exemplo, eu vou numa casa de prostituição em Guaianazes, eu não vou colher 200 testes, eu vou colher, a casa tem em média 10 mulheres, né? Então, eu vou falar sobre prevenção e vou fazer uma ação pequena, né? Não é uma ação que expressa tanto números, mas é uma ação efetiva porque acessa quem mais precisa. Então, em Guaianazes, esses dados são do ano passado, né, de 2019,
A gente acessou, a gente mapeou 8 casas de prostituição, né, pequenas, né, mulheres cis, o público-alvo, né, que trabalha com sexo, a faixa etária era de 18 a 39 anos, onde elas moram, geralmente a residência é em outro município ou outro bairro, né, elas não são residentes de Guaianazes. E o tipo de ação que a gente realiza, geralmente é uma roda de conversa rápida, porque quando a gente atua nessas casas é durante o período de trabalho delas, elas estão atendendo, e então é uma roda de conversa rápida. A gente foca na PEP, na PrEP, na importância da testagem, e a gente tenta coletar os exames e realizar a testagem. Eu não preciso muito de uma equipe grande para estar fazendo essa ação, né? É uma equipe pequena, geralmente vai um enfermeiro, né? Eu fui em muitas ações, e um profissional, um outro profissional, pode ser um auxiliar de enfermagem, pode ser o psicólogo, né? Ou até mesmo um agente de prevenção. O que é importante a gente focar quando vai nessas casas, né? A escuta, né? A gente foca muito na escuta para a gente pensar, né? Fazer um planejamento de ações. Por exemplo, quando eu vou acessar as casas, eu sei que a demanda que elas vão falar é sobre consulta com o ginecologista, que tem dificuldade em passar, que não fez exame de Papa Nicolau, que não está conseguindo fazer, que elas moram em outra região e como que elas vão conseguir fazer o exame, né? Muitas queixas de corrimento vaginal, né? Que pode ser uma DST, uma IST. Então, assim, a gente tenta articular, né, com a UBS próxima, para atendê-las, né? Olha, vou em tal casa, pode ser que surja uma demanda para coleta de Papa Nicolau, ou consulta com ginecologista, ou para iniciar, fazer um planejamento familiar e usar um método contraceptivo. Então, assim, é importante identificar o que elas precisam, o que elas têm a falar, por que elas não estão conseguindo acessar, para a gente poder intervir, né? Como eu falei antes, o número de pessoas atendidas por casa é pouco, né? As casas lá, pelo menos em Guaianazes, 10 mulheres trabalhando, e quando a gente vai para a ação, a gente tenta conversar com todas, mas geralmente quem faz a coleta é 50%, 60%. Interessante saber que muitas vezes elas não fazem a coleta lá com a gente, mas elas procuram o CTA depois, né? Depois no outro dia ou na outra semana, meio que para garantir o sigilo, meio com a ideia que tem medo, né, das pessoas quererem saber do resultado, né? Então acontece isso. O contato, como que eu falei, dessas casas é através da agente de prevenção, de panfletos, né, distribuídos na rua, principalmente na estação, no calçadão de Guaianazes, e das próprias usuárias do CTA, né? As expectativas que a gente tem em atender esse público é o vínculo, né, das mulheres, né, tanto para testagens regulares, quanto para dispensação dos insumos, para tratamento de DST, de IST, e para início de PrEP, né? Só um minutinho. Aqui a gente pode dar algumas dicas, né, dentro das casas, o que eu aprendi, né, o que a equipe aprendeu nesses anos todos que a gente frequenta esses locais para ações externas, né? Por exemplo, o nome da usuária. Geralmente, dentro da casa, quando elas estão atuando, elas não gostam de ser chamadas pelo nome real, né? Pelo nome do registro civil. Elas usam nomes fictícios, né? Então, a gente tem que estar atenta a isso.
Então, até para o preenchimento de uma ficha, a gente verifica na casa se tem algum lugar um pouquinho mais reservado. Muitas vezes ela leva a gente para a cozinha mesmo. A gente faz o atendimento num lugar mais retirado, até para o preenchimento da ficha. A gente também fica atenta às nossas vestimentas, né? Sempre que eu vou para as casas, eu nunca vou identificada que eu sou uma profissional da saúde. Geralmente eu vou com roupa simples, a roupa que eu fui trabalhar, levo um aventalzinho, na hora de fazer a coleta eu coloco. As outras profissionais da equipe também fazem isso, para não ter a ideia de que o profissional de saúde está vindo aqui, está acontecendo alguma coisa. E o que a gente também faz nessas casas e que elas prestam muito atenção é sobre a demonstração do uso dos preservativos, principalmente o preservativo interno, né? Muitas não conhecem, né? Agora, do ano passado, né, para cá mudou, né? A gente tem um novo fabricante, né, de preservativos, e apesar dele ser de látex, algumas mulheres referirem-se alérgica, ele tem uma vantagem, né, referente àquela esponjinha que tem dentro, né? Muitas mulheres usam aquela esponja em períodos menstrual, por exemplo, tirou, né, do preservativo, elas não param de trabalhar, mesmo quando estão menstruadas, e elas usam aquela esponja como forma de um tampão, né? Antes daquilo, elas usavam algodão, usavam esponja de banho, né? Toda vez que a gente vai lá, a gente fala disso, né? É uma situação meio difícil, né, para a gente tá orientando, porque a gente não oferece outro insumo, não tem outra coisa, né? Eu posso indicar para ela um método contraceptivo, alguma coisa que ela não menstrue, mas isso também é uma situação meio delicada. A gente também aprendeu com esse preservativo que algumas mulheres, quando elas atendem clientes que têm um pênis maior, ele não machuca, a esponja funciona como um amortecedor, e elas acham interessante também usar com a população idosa, né? Muitos idosos têm dificuldade com o preservativo externo e elas acabam optando pelo interno. Eu acho isso bem legal, e eu acho que o uso do preservativo interno ele só funciona se o profissional fizer a demonstração de como usar. Nessas casas, né, de mulheres cis, a gente divide ações em 2 momentos, né? Então, a gente conversa 15 minutos, se foca na PrEP, na PEP, na testagem, e realiza o teste de quem quiser, né? Também a gente garante o sigilo, né? A gente fala que ninguém vai ficar sabendo o resultado de ninguém. Geralmente, a gente faz uma conversa prévia, né, com a gerente do estabelecimento, para garantir esse sigilo. E elas têm 2 opções, ou elas retiram o resultado no outro dia, no CTA, a gente leva o sangue, né, colhe o material e faz o teste rápido dentro do CTA, ou eu agendo um outro dia, né, no dia seguinte, geralmente, e entrego lá na casa em um local reservado, né, e aí fica ao critério do que elas preferem. O horário também das ações é elas que decidem, né? Se eu vou de manhã, se eu vou à tarde, a maioria prefere o período da tarde. Aqui é só a demonstração, né, dos panfletos que a gente retira lá a gente retira não, que é distribuído lá em Guaianazes, né? Esses panfletos são entregues na estação, nos calçadões. Fora isso, fora as casas de mulheres cis, a gente identificou algumas casas de mulheres trans e travestis na região, né? O ano passado a gente fez esse tipo de trabalho em 4 casas, né? São perfis bem diferentes, né, da população
de mulher cis, né? Acho que cada trabalhador do sexo tem um perfil diferente, né? A mulher TT, ela é diferente da mulher cis, que é diferente do HSH, que atende por aplicativo, que é diferente de quem faz rua, né? E as mulheres trans, em particular, estão numa situação um pouco mais vulnerável que a mulher cis, né? As mulheres trans de Guaianazes, boa parte vem da região norte e nordeste do país. Quando chegam aqui, não conhecem muito o território, né? E por isso que é importante a gente estar indo e falar que existe esse tipo de serviço e a importância, né, delas estarem acessando. E geralmente são mulheres mais jovens, na faixa etária de 18 a 30 anos, elas só moram nessas casas e trabalham na rua. Geralmente, nesse tipo de ação, além do enfermeiro, vai mais um profissional e vai um agente de prevenção, tem que ser agente trans, né? A gente faz geralmente uma roda de conversa, é muito importante a fala dessa gente, né? Com elas, a ideia de trabalhar, de atuar entre par, e a gente oferece a testagem para entregar na hora, garante só uma sala para a gente fazer a entrega e garantir o sigilo, né? Em algumas dessas ações, a gente escutou delas, através da nossa gente, o que elas queriam, né? A gente foi perguntar se era possível a gente fazer o trabalho, a testagem, mas a demanda era outra. Por exemplo, teve o ano passado, teve o surto do sarampo, e foi bem no momento que a gente estava querendo fazer ações com elas. Ela pediu se tudo bem da gente ir conversar sobre prevenção, mas se não dava para levar a vacina de sarampo, né? E a gente conseguiu, a gente articulou com a UBS, a gente levou a vacina de sarampo, a gente articulou com o SAI, levamos a vacina de hepatite A, levamos a vacina de hepatite B, então a gente fez uma multiação, né? A gente fez a testagem e vacinamos e entregamos, e foi bem bacana, né? Teve um outro momento que foi uma segunda vez que fui na mesma casa, e eu tinha observado que tinha mulheres com sintomas de tuberculose, né? E eu sei que é difícil para elas irem até a UBS. Então, assim, por que não levar o material para mim fazer a coleta, né? O laboratório é disponível para coleta, dá para fazer. Então, teve algumas vezes que a gente levou material para fazer coleta de escarro, né? Então, tudo depende da escuta, do que a gente faz, né? Não é só a questão do HIV/AIDS nessa população, tem outras questões, né? Então, a gente precisa ter essa escuta para a gente conseguir alcançar que elas façam o teste. E as dificuldades que a gente tem é a questão da vinculação. A gente sabe que quando a gente vai testar em alguns locais, que a gente vai pegar resultado positivo. Os nossos resultados são iguais os que mostram as estatísticas. Se a gente vai numa casa com 10 mulheres trabalhadoras do sexo, mulheres trans, travestis, a gente tem chance de pegar 30% de resultados positivos. Desses 30% tem pessoas que já sabiam o resultado e estão em abandono, e tem pessoas que estão descobrindo o resultado. Né? E o que a gente faz para vincular essa população? Né? Igualmente, né, iguais as ações com mulheres cis, o número de mulheres trans em cada casa também varia, de 7 a 12, já teve casas que a gente foi que tinha um pouquinho mais de mulheres trans, o contato é através da agente de prevenção, e a expectativa que a gente tem, né, com essas ações é o vínculo, né? É o vínculo delas para testagem, para início de PrEP, para tratamento de ST, para PEP, saber que existe PEP. O que elas atrai muito elas também é a questão da hormonização, né? A gente pode encaminhar elas para o serviço para fazer um acompanhamento adequado do uso de hormônios. Em Guaianazes, a gente tem no distrito vizinho
e a gente encaminha para lá, para elas estarem fazendo esse processo, e a contribuição, né, que a gente tem que dar para o início do tratamento. Nos casos de pessoas diagnosticadas ou pessoas que estavam em abandono. Então, em casos de testes rápidos, né, reagente para HIV, a gente tem que avaliar essas estratégias de vinculação, né? O que eu posso estar fazendo? Eu vou dentro dessa casa, o que eu posso estar fazendo? Eu posso estar agendando uma consulta no SAI? Eu posso estar acompanhando essa mulher na primeira consulta? A mulher vem de outra região do país, ela não conhece nada aqui. Será que é possível? Será que é possível articular com a minha supervisão que eu preciso de um carro para poder levar ela até um serviço de SAI? A gente conseguiu algumas vezes fazer isso para tentar fazer a vinculação da usuária, e o resultado foi positivo. Em casos reagentes de sífilis, é possível tratamento no local? Eu sei que muitas dessas mulheres, a maioria usam silicone industrial, né? É um momento da gente falar um pouco sobre o risco que o silicone causa, mas é um momento também, será que deu positivo de sífilis, o teste rápido, será que eu posso já tratar essa usuária? Será que na ação eu posso levar a medicação? Eu sei que ela vai precisar de doxiciclina, eu tenho isso dentro do CTA, se eu não tiver no CTA, eu tenho isso dentro de uma UBS, será que eu já posso medicá-la? Né? A gente fez isso. Eu sei que o tratamento, o melhor é a bezetacil, a gente sabe, né? Mas na maioria dos casos, se tratando das mulheres trans, travestis, a gente sabe que é difícil a aplicação, por questão do silicone industrial. Casos suspeitos de TB, como eu falei anteriormente, a gente pode já fazer o rastreamento, a gente pode estar fazendo coleta, né? Ou se eu não levei o material, ou se eu identifiquei isso depois, eu posso estar articulando com a UBS para o UBS estar indo lá colher, ou um horário para a paciente estar indo levar, né, o exame. Tudo isso é muito importante, facilitar o acesso. Aqui são algumas fotos de uma ação externa que a gente fez. Eu estou ali com uma auxiliar de enfermagem e com uma agente nossa. Nessa ação, vocês podem verificar, a gente estava fazendo vacina, estava fazendo uma ação multi, foi feita roda de conversa e foi feita testagem. Tem as casas de acolhimento, que são um perfil diferente, né? Vou falar um pouquinho sobre a população de rua, bem rápido. O público-alvo, né, quando a gente faz essas ações, quando a gente vai nas casas de acolhimento, conhecido como albergue, são populações em situação de rua, tem uma casa da região que é mista, homens e mulheres, tem outras duas que são só de homens. A faixa etária varia, né, de 25 a 60 anos, número de pessoas por casa, geralmente quando a gente faz ação, varia também de 25 a 50 pessoas, aí eu preciso de um número maior, né, de profissionais para ação. Aí eu divido, 2 vão ficar na testagem, 2 vão fazer aconselhamento, 1 vai fazer ficha. Geralmente a gente faz uma roda de conversa antes, né, e fala um pouquinho sobre a prevenção, foca um pouquinho em vacina e foca em tuberculose e testagem, né. É importante a gente lembrar que nessas ações com população de rua é a ação que eu mais faço diagnósticos de hepatite, né? Com a população de rua. A gente faz mais diagnóstico tanto da hepatite B quanto da hepatite C. E é também a população que eu tenho mais dificuldade de inserir no serviço para tratamento de hepatite, por inúmeras razões. Uma delas é a dificuldade ao acesso de serviços de saúde e ao tratamento. É importante nessas ações a gente conversar antes com os técnicos, né, psicólogo, assistente social do centro de acolhida e também com o gerente, porque a gente também tem que garantir o sigilo, e é importante também porque eles fazem uma divulgação entre os usuários e eles acordam e eles esperam a gente para ir fazer a testagem, ou eles entram mais cedo dentro do centro de acolhida
para ir fazer a testagem. Então, é muito importante essa parceria, né, com a assistência social. Então, sempre que eu vou no centro, trocou profissional, trocou gerente, eu gosto de estar conversando, porque isso facilita, né, facilita toda a ação e facilita também os encaminhamentos, né. Aqui nessas fotos foi uma ação do Fique Sabendo de 2018, em dezembro, e o que vocês estão vendo aí, essas placas, não fique na dúvida, fique sabendo, dezembro vermelho, foi feito pelos próprios usuários do centro de acolhida, foi eles que fizeram, não foram os profissionais do centro. E foi bem legal, quando a gente chegou já estava tudo preparado. Esse ano, devido à pandemia, as ações elas foram prejudicadas, não teve como, né? Mas mesmo assim, devido ao vínculo que a gente tem, a gente conseguiu abastecer tanto as casas cis, quanto as residências de mulheres trans, né? E a gente abasteceu até agora, saíram 86 mil preservativos externos, mais de 300 preservativos internos, gel lubrificante, gel tubo. Uma coisa interessante que eu não comentei da Casa CIS é que elas preferem o gel tubo, né, o tubinho. E eu não entendia por que elas queriam só o tubinho, porque eu falei, o material é o mesmo, né, é o mesmo fabricante, é tudo à base de água, e aí algumas relatam para a gente que a gerente da casa, ela reclama do gel sachê porque suja muito o lençol. Eu nunca ia imaginar isso, que elas não queriam o gel sachê porque suja o lençol. Então, elas preferem o gel de tubo. E aqui, só finalizando, pessoal, é como que a gente otimiza o processo de trabalho, né? Eu não tenho um RH muito grande dentro do CTA Guaianazes, e como que a gente consegue fazer para sair, né, para a ação externa e manter o serviço atuante lá dentro da unidade, né? Então, eu dividi um pouco a atribuição de cada um. Por exemplo, o pessoal administrativo, profissionais que fazem a parte da administrativa, né? Eles podem fazer o acolhimento, eles podem fazer notificações, né? Então, faz a notificação, faz o SINAM, faz preenchimento, faz digitação, né? Faz digitação tanto do Ciclon, tanto do Sinanet, quanto do SICTA, que são todos os sistemas, eles fazem tudo, isso não é o técnico que faz, a gente deixa a cargo deles. O auxiliar de enfermagem, né? Depois que saiu a legislação que eles podem fazer teste rápido, são eles que fazem, na maioria das vezes, e isso agiliza, porque sobra mais tempo para o enfermeiro e para os outros técnicos fazer as outras coisas, fazer o aconselhamento, planejar a ação externa, fazer o trabalho de formação com os agentes de prevenção, né? O médico ele dá início à TAV, faz o tratamento de IST e as profilaxias. E o enfermeiro, inúmeras atividades, né? A supervisão da parte de enfermagem, as ações externas, as prescrições das profilaxias e tudo mais. Os novos desafios, gente, a perspectiva que a gente tem para o futuro, né? A gente já tá acontecendo, a gente está fazendo a primeira dispensação da TAV dentro do CTA. Estamos para iniciar a coleta, né, da primeira carga viral e CD4 dentro do CTA. Enquanto isso não acontece, a gente já faz todo o preenchimento das guias, né, durante o aconselhamento, para facilitar, para que ela chegue no SAI já na hora da coleta, para facilitar o acesso mesmo, ela já sai com tudo encaminhado. A gente faz o agendamento de consulta no SAI, e o acompanhamento da consulta para a população mais vulnerável, né? Algumas vezes a gente já acompanhou em consulta, eu já fui, auxiliar de enfermagem já foi, agente de prevenção já foi, e a gente vê isso com bons olhos. Eu acho que auxilia muito na vinculação.
Outros exames aqui no território, como é longe, né, mais longe o SAI, também auxilia na vinculação. Então, ela já pode fazer, as pessoas já podem fazer o raio-x dentro do território, posso marcar o exame de PPD dentro do território, talvez eu possa facilitar fazendo a coleta de exames bioquímicos, hemogramas, talvez as pessoas que têm mais dificuldade, né, trabalhadores do sexo, têm mais dificuldade de estar 7 horas da manhã para fazer uma coleta de sangue, talvez se eu fizer esse exame que precise de jejum dentro do CTA facilita, e aí ela pode fazer e não sai no dia da consulta, como ainda a gente não está fazendo a carga viral, ela pode ir mais tarde, um horário mais estendido, existe isso dentro do SAI, ela pode estar fazendo um teste, pode estar colhendo a carga viral e o CD4 em outro horário. Aqui estão só as portarias que saíram, que facilitam, né, ajuda nesses novos desafios. A gente tem a portaria do dia 6 de março, que habilita o profissional enfermeiro a estar fazendo as profilaxias, as prescrições de PEP e PrEP, né, mediante o parecer do COFEM, e também ao tratamento das ISTs, né, de algumas ISTs, então eu posso agora, a gente pode tratar sífilis, a gente pode tratar gonorreia, e também essa portaria se estendeu há pouco tempo, né, aos outros profissionais, como farmacêuticos e cirurgiões dentistas, eles também podem fazer as prescrições de PEP e PrEP. Sobre os novos desafios, né, a gente pretende, nas próximas ações, fazer as prescrições, né, para o tratamento de IST no local, em ações itinerantes, isso é possível. A gente até que fez um pouquinho, mas o ano passado eu tive que levar uma profissional, uma médica, inclusive ela não era médica do CTA, ela era médica de outro território, então tive que articular com outro território para poder levá-la, e foi muito boa as ações que a gente fez. Mas agora a gente mesmo pode fazer, eu não preciso levar um profissional médico. Lembrando que, dependendo da casa que você vai, não dá para levar uma equipe multi, você vai com 2 pessoas, né? Não dá para ir com o psicólogo, com o enfermeiro e com agente de prevenção, né? Então, isso facilita bastante. E as prescrições das profilaxias, né? Eu pretendo, nas próximas ações, cadastrar e dispensar a primeira PrEP, né? Eu sei que para fazer o uso da PrEP é necessário, acho que a pessoa tem que ter uma organização, tem que estar sensibilizada, mas eu acho que vale a pena fazer essa tentativa, tentar dispensar a PrEP em ações externas, nem que a gente tenha que retornar, né? Provavelmente a gente vai ter que retornar para fazer a consulta do primeiro retorno com os resultados de exames. Eu acredito que é possível. E eu acho que é isso que eu tinha para falar para vocês, estou disponível para dúvidas. E vamos lá. Ótimo. Jenny, muito, muito obrigado. Nem vi o tempo passar. Fiquei empolgado com a sua apresentação. Muito legal ver tanta coisa que vocês estão fazendo. Super parabéns para todo mundo, para a sua equipe, sabe, para todo mundo que é envolvido. Nossa, de verdade, muito bom ver as coisas funcionando assim e tanta coisa legal. Porque uma coisa que me chamou a atenção é que é mais do que simplesmente funcional fazer aquilo que a gente pensa que tinha que fazer, ou que já sabe que tem que fazer. Eu acho que vocês trazem um olhar um pouco diferente e traz muita coisa nova. Por exemplo, vou dar um exemplo. Uma coisa que o mundo inteiro fala na área da saúde, não só na parte de HIV, ST, hepatite e tal, é de como você consegue fazer um cuidado centrado na pessoa, no usuário, enfim. E aí todo mundo meio que tem um conceito, principalmente profissional de saúde, a gente tem muito conceito, não, a gente já faz uma coisa centrada no cuidado, na necessidade da pessoa. Mas não é isso, não é só escutar uma queixa ou ir em cima de uma coisa, de um HIV, de um ST, de hepatite. Vocês vão em cima de tudo. Vocês vão falar de vacina, né? O mote ali é trabalhar prevenção combinada, vocês estão falando de vacina, você estava falando da história de TB, você começou a ver necessidade até de escolher esse carro e falou, não, peraí, tem necessidade de TB aqui dessas pessoas. Porque o que guiou a sua equipe, o trabalho de vocês,
foi a necessidade das pessoas. E aí a necessidade é essa coisa integral, não é necessidade só naquela área, né? Não, essa necessidade sua, aí eu vou te mandar para um serviço tal para você conversar com eles. Não. Essa necessidade, lógico, tem coisa que você não dá conta. Mas vocês buscam responder à necessidade, até porque a oportunidade que essa pessoa está tendo, para que vocês estão com ela ali, muitas vezes elas vão conseguir um acesso a várias questões na saúde que elas não teriam, porque elas não procuraram o serviço, ou porque aquele serviço que cuida daquele tipo de coisa tem um certo obstáculo, dificuldade de alcançar. Então, eu achei super legal. Eu acho que aí traz a questão dessa integralidade, que é um dos pilares do SUS que a gente fala há tanto tempo, mas que a gente tende a ser muito específico. E, na verdade, a gente tende a cercear um pouco as nossas ações em determinado campo, né? E falar, mas se eu tentar pegar tudo, não vou dar conta. Tá bom, mas dá para pegar tudo. Mas dá para pegar um pouquinho mais. Eu acho que é isso que vocês trazem. Tudo. Mas um pouquinho mais, esse pouquinho mais faz toda a diferença para a pessoa. Isso eu achei super, super, super legal. Essa última coisa que você mostrou agora, de como trabalha a equipe, outro conceito também, equipe multiprofissional, trabalho multiprofissional. Todo mundo fica falando, quantos de nós já fizemos 1000 apresentações da importância e tudo mais. É importante, mas muitas das vezes a gente sabe que a equipe multiprofissional é um médico fazendo muitas coisas, os outros profissionais meio que trabalhando para ele, ou não podendo fazer muitas coisas, ou trabalhando com o enfermeiro e não pode fazer muitas coisas. Então, expandir o que você falou, de expandir as ações dos diferentes membros da equipe multiprofissional, para de fato eles terem uma atuação maior e mais efetiva. Nossa, achei super espetacular, louvável. Isso é equipe multiprofissional de verdade, e isso estão de parabéns. Eu podia ficar falando aqui até o dia inteiro, porque fiquei muito empolgado com a apresentação. Mas não vou falar mais, porque a turma está fazendo pergunta e a gente tem que fazer pergunta dele. Mas começo com 2 perguntas minhas, tá? Depois a gente passa, eu vou começar a ler as perguntas e já aviso para todo mundo para mandarem as perguntas no chat. Está tendo uma seleção das perguntas, eles estão enviando aqui para mim, e aí eu vou daqui a pouco começar a ler as perguntas de todo mundo, tá bom? Duas perguntas. Uma, que o nosso assunto aqui é o acesso do CTA por população-chave, prioritária, né? E aí eu vi que quando se descreveu ali no começo, falando do serviço do CTA, do perfil dos usuários, você colocou que 81% é gay ou bi e, sei lá, 16%, 18% hétero. E aí é interessante, porque uma discussão que tem que ser é muito isso. Como de fato conseguir ser um serviço voltado para a população-chave que interesse, né, as pessoas que fazem parte da população-chave. Então, eu queria que você falasse, você acha que isso porque vocês trabalham nas ações extramuros, com populações específicas em refere ao CTA? É porque o CTA ele tem alguma coisa que é amigável à população? O que você acha que leva um pouquinho? Porque a gente sabe que tem muitos CTA que tem perfil de população geral, né? População hétero, quer dizer, tem muito isso, né? E que não conseguem, de fato, captar a população-chave. Então, o que vocês fazem que você acha que vocês conseguem captar e dar acesso para essa população? E a outra pergunta é que você falou que lá vocês também fazem o início imediato de tratamento, já fazem a primeira consulta e depois o diagnóstico positivo para o HIV. E o que eu achei muito interessante, porque isso é uma discussão no mundo super importante, o MS já fala sobre início imediato de tratamento, que é nos primeiros 7 dias depois do diagnóstico, há muitos anos. A gente sabe que aqui no Brasil a gente tem uma média de início de tratamento depois de fazer CD4 de 30 dias. E a gente sabe que essa média tem, na verdade, tem serviços que estão estrangulados e demora 6 meses para conseguir uma agenda para começar o tratamento, né? Então, a gente ainda no Brasil é um super desafio. Então, se você pudesse comentar um pouquinho dessa experiência que vocês têm com o início de tratamento, o que vocês têm observado aí de benefício para as pessoas, mas talvez até para o serviço também. Tá? Se puder responder Marcelo. Oi. Marcelo, Fala, desculpa, Gil. seu som tá muito ruim. Será que tem como mexer em algo aí? Tem muita gente reclamando no site. Eu também, aqui na sala, tô de fone de ouvido para te ouvir melhor, porque tá muito ruim. Tá dando um eco. Tá dando eco. Ó, vocês conseguem ouvir agora? Marcelo, o microfone que você está usando é o direto da câmera ou do fone de ouvido? É o da webcam. Ah, tá. Porque eu visualizei que você... O da webcam não, o do computador, né? Que é um laptop que eu tô mexendo.
Porque você está com um fone que tem microfone, né? E o microfone Mas está ele para... não consegue, mas ele não consegue ligar aqui no computador para usar ele, sabe? Ah, tá. Agora tá melhor ou tá a mesma coisa? Mesma coisa? Continua a mesma coisa. Eu não sei o que é. Geralmente eu uso isso para fazer tudo. Nas conferências, não dá problema. Mas, Eliane, você conseguiu ouvir o que eu falei? Eu ouvi, eu Tá. consegui ouvir sim. Então, doutor Marcelo, na verdade, os dados que eu citei foi de usuários em PrEP, né? A gente conseguiu identificar através do Ciclone. Mas eu acredito, sim, que a maioria das pessoas que acessam o CTA hoje são de populações-chave, né? A gente tem uma parte ainda de população geral, que também a gente está aberto para atender população geral, mas eu acredito sim que a gente tem uma grande população chave que hoje vai para o CTA. Mas, entre essas populações, a gente precisa aumentar o número de pessoas, de mulheres trans no nosso atendimento. Ainda é baixo. Ainda eu tenho dificuldade para fazer que elas tenham acesso à PrEP e que consigam fazer adesão para a PrEP, por exemplo. Eu ainda tenho dificuldade que elas vão no serviço para fazer diagnóstico, né? Por isso a importância das ações externas, né? A gente, pelos dados do Ciclone, a gente conseguiu cadastrar só 4,5% da população TT. Eu esperava cadastrar mais. Acredito que a pandemia também prejudicou, porque a gente quase que não saiu. Fiquei muito feliz delas abrirem a casa para a gente, pelo menos, estar podendo levar insumos de prevenção, para pelo menos ligar e falar, olha, eu estou aqui, se tiver garota nova, vem aqui no CTA, ou se estiver precisando de alguma coisa, eu estou aqui. Né? A gente está aqui, a equipe está aqui. E isso foi muito bom. Sobre a primeira consulta, após o diagnóstico, também é uma coisa mais recente, né? A gente começou esse ano, no início do ano, e é muito bom, né? O que eu tenho percebido é que dentro dessas populações mais vulneráveis, às vezes demora um pouco para ir até o SAI, né? A gente encaminha, às vezes a gente tem que levar mesmo. Já aconteceu algumas vezes elas fazerem a segunda retirada de TAV com a gente, elas criarem vínculo com a gente, né? Principalmente a população trans, né? E elas criam um vínculo dependendo da maneira que a gente acessa, que eu vejo às vezes dificuldade até para passar com o médico. Eu vou dar um exemplo aqui. O outro dia, a usuária, ela era uma travesti, ela estava com uma lesão no pênis. E ela não queria mostrar para o médico, né? O teste rápido dela ainda tinha dado negativo para sífilis, porque acho que estava bem no começo da infecção, e ela falou, eu mostro só se for para você, né? Então, tem isso. Outro dia foi um condiloma anal, né? Eu precisava da avaliação do médico para ver se ia dar para passar o imiquimódio, se ia ter que encaminhar para cauterização, e foi a mesma coisa, eu mostro só se for para você, né? E aí a gente tenta fazer de uma maneira mais acolhedora, olha, eu vou estar com você junto na sala, né? Essas coisas, né? O vínculo é muito importante. Legal. Vocês estão me escutando melhor agora? Eu troquei o microfone. Eu estou. Não, porque é para todo mundo ouvir as perguntas, por isso que pergunta. Então, tá bom. Muito obrigado, Liane. Vamos passar, então, para as perguntas. Temos aqui a Ângela e Márcia, do CTA. Franco Morato ou Francisco Morato? Não sei, desculpa a ignorância, né, porque está abreviado. Os agentes de prevenção, que são voluntários, foi feito algum contrato por conta do sigilo e do trabalho não remunerado? Eu quero saber exatamente como é que foi feito o contrato, essa questão profissional, né, com os agentes de prevenção. Eu posso fazer acho que 3 perguntas e você vai respondendo, que a gente vai fazendo por bloco, pode ser?
Tá bom. Ok. Depois a France Osasco. Este trabalho é realizado por OS contratada específica para desenvolver essas ações? Ou os profissionais são os mesmos que atuam no CTA SAI? Tá? Vamos lá. Terceira, e depois a gente fecha, depois vai para mais. E a Adriana, NA. A testagem sem documento de identificação, para testagem sem documento de identificação, o resultado é entregue? Isso, a questão de ausência de documentos e a questão de resultado, de exame. Peraí, que tem a continuação aqui, ó. Ela falou assim, essa pergunta, depois, em caso de testagem positiva para sífilis ou HIV, sem documento de identificação, como fica o início do tratamento? Essa população-alvo acontece muito essa falta de documento. Então, como é que vocês fazem com essa coisa de falta de documento? Pronto, pode responder, por favor, e depois a gente continua. Bom, sobre a pergunta sobre os agentes de prevenção. Na verdade, esses agentes, eles são voluntários, né? É feito um recrutamento. Nós mesmos, da região, né, os profissionais, a gente faz uma seleção, né? Tenta pegar pessoas que conheçam o território, conheçam Guaianazes, que morem ali, ou que conheçam bem ali, e pessoas que trabalham entre pares. Então, se eu estou precisando para o projeto Arco-Íris, que é HSH, eu vou procurar um homem gay ou bissexual, que conheça o território, que sabe onde tem os bares, as baladas, onde que a gente pode estar fazendo as ações, onde que a gente pode estar dispensando insumos, preservativos, e também dialogando com a população de HSH. Aqui em São Paulo, embora eles sejam voluntários, eles recebem uma bolsa auxílio, né, para ajudar com transporte, alimentação, alguma coisa que eles precisem, mas são todos voluntários. Sobre a pergunta da OS, a gente é da administração direta, né? Na região de Guaianazes, a gente tem as UBS, são todas terceirizadas, né? Tudo OS, mas os serviços de AIDS do município todo é pela administração direta. Sobre a questão da identificação no resultado de exame, não ter documento não é impedimento, né? Nem para PrEP, porque já aconteceu 2 situações em que a pessoa não tinha o CPF e a gente cadastrou sem. A gente colocou lá a situação de rua e fez o cadastro e dispensou a PrEP. E para o diagnóstico, a mesma coisa. Se eu coloco no laudo, a gente coloca uma observação que não apresentou o documento de identificação no ato da coleta. Ou eu faço essa anotação por escrito, ou tem um carimbo que a gente carimba. Mas nada impede de documento. E isso é falado até quando a gente atende telefone. O que eu preciso levar? Se você tiver, você traz o RG. Se não trouxer, não tem problema. É isso que é falado. Nem cartão SUS, nem nada. A gente puxa tudo na hora. Inclusive, nas ações externas, não dá nem para puxar o cartão SUS na hora, né? A gente puxa depois. É isso. Ok. Ótimo, obrigado. Depois, o pessoal do DCCI vai ter uma pergunta sobre a questão do funcionamento do CCTA. Não sei se vocês vão querer falar agora ou vocês querem falar ao final. Acho que é mais para o DCCI falar. Mas vou continuar aqui fazendo mais um bloco de 3 perguntas. A UBS Angelim está perguntando se os enfermeiros prescrevem as profilaxias PrEP e PEP, eles prescrevem direto, vamos dizer assim, ou a partir de uma primeira consulta com o infectologista? Essa é a pergunta. A Marilene Bastos perguntou se o auxiliar de enfermagem, o auxiliar de enfermagem faz o teste, e quem dá o resultado? Ele também dá o resultado? É outra pessoa que dá o resultado? Tá, isso aqui já foi. Aqui agora o CTA 01. Para o enfermeiro medicar as IST, precisa ser treinado
precisa ser treinado, lógico. E depois, o Conselho Municipal precisa aprovar? Então, a pergunta é o que na verdade, precisa do enfermeiro medicar IST, né? Fazer a prescrição e tratamento. Que eles têm que ser treinados, mas precisa de alguma aprovação do Conselho Municipal ou alguma outra aprovação especial? Pronto, acho que pode responder a essas, depois eu continuo aqui. Vamos lá, então. Então, sobre a prescrição de PEP e PrEP, se pode a gente, profissional enfermeiro, prescrever direto ou não, né? Não, não precisa passar com infectologista. Inclusive, no CTA, a gente não tem infectologista. Eu tenho um clínico geral e um ginecologista, e eles não estão lá todos os dias da semana, em todos os horários. As consultas são agendadas. Eu tenho um enfermeiro, apenas uma enfermeira e eu, né? Então, a gente tenta cobrir com a enfermagem as 12 horas que funciona o serviço. E para a prescrição de PEP e PrEP, conforme o parecer de março de 2020, desse ano, o enfermeiro pode prescrever de acordo com o PCDT, né? A gente faz a prescrição, segue o protocolo. Se tiver alguma alteração em exame, alguma dúvida, a gente passa o caso para o médico. E também, se na hora a gente tiver alguma dúvida, a gente liga aqui para a coordenadoria e conversa com os médicos da assistência para tirar a dúvida, que já aconteceu comigo também. Mas não é preciso passar com o infectologista, e o próprio segmento, o próprio enfermeiro pode dar e ir discutindo os casos com a equipe, tá? O que é feito aqui em São Paulo, que eu acho bem bacana, são as discussões de caso, a cada 15 dias, né? Os médicos aqui da assistência da coordenadoria, eles chamam por uma reunião online, discussões de casos que a gente mesmo manda para eles, né, por e-mail. Olha, aconteceu um caso assim, 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 e ele põe na discussão, né, põe na reunião para a gente discutir, e a gente aprende muito, é muito importante. A segunda pergunta, né, sobre o auxiliar de enfermagem realizar os testes, são os auxiliares que realizam. Resultados negativos, né, que não reagentes, eles podem até entregar, né? A gente teve visita do Corém há uns 2 anos atrás. Então, o auxiliar treinado, mediante a presença do enfermeiro, para qualquer dúvida que ele tiver lá na hora, ele pode fazer a entrega. Tem auxiliares que fazem um ótimo aconselhamento, e tem alguns que não têm perfil, que preferem fazer só o teste. Então, vai de acordo com o perfil também do profissional. Mas, na maioria das vezes, também a gente delega mais para eles fazerem o primeiro acolhimento, a testagem, e os outros técnicos que fazem o aconselhamento pós-testes. E sobre medicar IST, né, também tem já o parecer, e a gente segue o PCDT. Né? Se é um caso que eu tenho dúvida, se é um caso que eu acho que precisa de uma avaliação médica, eu marco com o médico, né? Mas é tudo mediante ao protocolo clínico, né? É o que está ali, abordagem sindrômica e protocolo clínico. E também tem as discussões de casos, né? Também do programa abordando as outras ISTs. Ok, obrigado. Vamos aqui seguindo com as perguntas. Você já tocou nesse assunto, mas aqui tem uma pergunta sobre a questão de como foi realizado o treinamento dos enfermeiros para a dispensação de PEP e PrEP, diagnóstico e tratamento das IST, o treinamento em si, como é que foi feito, se foi um papel do CTA ou não foi pelo CTA que foi feito. Está escutando bem? Depois... Estou escutando. Legal. E essa coisa que ela colocou como caminhão de ação na rua, aquele coisa, como é que chama? Como que vocês conseguiram ele? Que eu acho que tem muita gente querendo um igual. E agora o Miro Rolim de redução de danos de Jacareí. Parabéns pela fala. Eu gostaria de perguntar:
Entre as populações chaves, temos as pessoas que usam álcool e outras drogas. Na mandala de prevenção, temos as estratégias de redução de danos para essas pessoas. Considero que, de certa forma, a redução de danos atravessa todas as frentes da mandala, sem falar da histórica ligação HIV, AIDS, hepatite e redução de danos. Mas, mesmo assim, observo que temos um descompasso entre a interface e redução de danos de CTAs, onde a ideia de redução de danos ainda é baseada na contaminação por agulhas e seringas, desconsiderando todas as mudanças de comportamento, cultura, as vulnerabilizações do campo das substâncias psicoativas e que incidem diretamente nas pessoas que fazem uso de álcool e drogas. O que a senhora pensa sobre quais caminhos podemos pensar para ampliar o olhar dos cuidados, para reverter essa situação de distanciamento e apropriação da redução de danos e construir uma produção do cuidado para as pessoas que fazem uso de drogas, que dialogue com as múltiplas formas de uso? Vamos parar por aqui, depois eu continuo. Então, sobre a foto, é um trailer, né? A gente tem a unidade móvel, que é aqui da coordenadoria, né? E, na verdade, a unidade móvel foi mais para ilustrar. Quando eu vou lá no prostíbulo, eu não vou com a unidade móvel, né? Eu vou com um carro simples da supervisão que me deixa na esquina e eu levo um materialzinho na mão. Mas, quando é uma ação, por exemplo, a semana do Fique Sabendo, né? A gente pode sim agendar a unidade móvel, que é para dar a semana é para dar visibilidade, em testagem, tudo. Eu posso sim agendar com a unidade móvel para estar fazendo as ações no território, né? Também são feitas ações aqui no centro, né? Eu acho bem bacana. A unidade móvel ela é bem legal, porque ela tem uma parte para você fazer a testagem, né? Tem uma bancada, tem 2 salas de aconselhamento dentro dela, né? Então, é tudo assim, tem a entrada certinho, a saída certinha do usuário, e você consegue garantir o sigilo, sim. Se eu estou dentro de uma festa e quiser levar a unidade móvel, eu vou conseguir conversar com a pessoa dentro da unidade móvel, né? Então, depende também de avaliar o tipo de ação que quer fazer. Mas, geralmente, nessas ações pequenas, que são poucos, que eu sei que eu vou atender poucas usuárias ou usuários, eu não vou com ela, não. E sobre a questão da redução de danos, é bem verdade o que foi perguntado, e assim, eu acho que a gente tem que trabalhar escuta e vínculo, né? Como que eu vou conseguir fazer com que essa pessoa faça uso mais seguro de drogas, escutando o que ela tem para falar, ela se aproximando da gente para a gente trabalhar em algumas questões. A questão, por exemplo, do compartilhamento de seringas e agulhas. A gente tem poucos usuários que fazem uso, né, de droga injetável, mas eu tenho a questão das meninas trans, que elas recebem bombadeira em casa. Então, a mulher vai lá aplicar o silicone industrial dentro da casa e ela vai colocar com aquela agulha 40x12 e vai colocar para tampar o buraquinho um negócio de super bonder, né? É isso que elas descrevem, né? E para entrar na casa, todas as meninas, elas têm que ter um corpão, elas têm que colocar o peito, elas têm que colocar o bumbum, tem que ter o bumbum em forma de coração, e tudo mais as outras coisas. Então, assim, ela tem que saber que o compartilhamento dessa seringa tem que ser individual, né? Tem que ser descartável. E sobre a questão do uso de droga, é um entendimento, né? A gente sempre fala, em que mundo que essas meninas vivem? Como que elas vão fazer o trabalho delas na rua de cara limpa? Quem que consegue? Né? Elas usam mesmo. Dependendo do horário que a gente chega nas casas, elas começam já a usar, elas começam a ficar colocadas e aí a gente tenta trabalhar da maneira que elas se sintam mais confortáveis, e conforme a gente vai fazendo o vínculo, a gente vai tentando abarcar algumas questões. Teve uma usuária HIV positivo, diagnosticada com a gente, de uma dessas casas, que hoje, foi em julho, depois de 4 meses de tratamento, eu conseguia encaminhar ela para o CAPS álcool e droga, mas ela não foi ainda,
né? Então, assim, mas ela tá com a gente. Ela pegou a segunda TARV com a gente, então provavelmente eu vou ter que ir com ela na consulta do CAPS Alpidão. Mas é uma coisa que ela quis. Acho que é isso. Ok, obrigado, Eliane. Só lembrando a todos que nós, que já foi colocado aqui no chat pelo pessoal do CCI, que pode ser que não dê tempo de responder algumas perguntas, né? Porque a gente recebe muitas perguntas, mas que depois as respostas serão enviadas por e-mail, tá? Então, vocês podem, todo dia, deixar registrado no chat. Vamos continuar aqui com as perguntas. A Lúcia Lima, Eliane, está perguntando se que a equipe que vocês têm é formada por quantos profissionais? Não chega a acontecer algum desfalque quando parte desses profissionais saem para as ações extramuros? Como é que vocês fazem com essa questão do funcionamento do CTA e ações extramuros, né? Com relação à questão da equipe, da disponibilidade dos profissionais? Tem uma pergunta aqui da Ana, que é qual o respaldo legal que os CTAs têm em atender um adolescente sozinho, tem um resultado reagente para o HIV. E aí, se fica a pergunta para a Eliane, mas o pessoal do DCCI também quiser responder, também pode falar. Só me avisa que quer falar, ou já entra e fala, tá? Para qualquer pergunta também. Agentes de prevenção é o que eles usam para as ações extramuros. Eu acho que talvez colocar um pouco da questão da agente de prevenção, se eles têm ação basicamente nas atividades extramuros, eles também têm ação nas atividades intramuros, né, do CTA. Nem sei quantas eu fiz, vou fazer uma última aqui, que eu acho que eu perdi a conta já. Do Marcos Paiva e Aline, do CTA Fortaleza. Se o auxiliar entregar os não reagentes, os exames não reagentes, não quebra o sigilo do paciente, visto que quem não receber com ele, em teoria, seria reagente. Como fica o sigilo? Eu entendi. Essa coisa de separar. O auxiliar, ele entrega só exames não reagentes. Então, será que não fica um pouco na cara que quem quem passa ali por ele são não reagentes e que quem passa pelos outros, de certa forma, dá para identificar que são reagentes? Como é que ficaria o sigilo nesse fluxo, tá? Então, vamos às respostas, depois eu continuo. Por favor, Eliane. Doutor Marcelo, eu só vou pedir para repetir a segunda pergunta, que eu não escutei direito. Tá, peraí, deixa eu ver como é que tá. Tá. Peraí. É a do adolescente? Do respaldo que o CTA tende a atender adolescente? É essa? Você tá no mudo. Perdão, é essa. É essa, né? Aqui é uma pergunta assim, qual é o respaldo legal que os CTAs têm para atender um adolescente sozinho que tenha um resultado reagente para HIV? Eu até também falei que se o DCCI quiser também falar alguma coisa, também fica à vontade. Ok. Então, sobre o quadro de profissionais, né, dentro do CTA. Falei na apresentação que eu não tenho uma equipe muito grande, né? Mas a equipe é basicamente composta por um enfermeiro, eu, gerente, que sou enfermeira de formação, 2 psicólogas, uma nutricionista, uma TO, 2 médicos que não atendem todos os dias. Tenho 4 funcionários administrativos, um técnico de laboratório e auxiliares de enfermagem atuante, eu tenho 9, né? Isso para trabalhar numa escala de 12 horas, né? O enfermeiro, ele faz a jornada de 30 horas, auxiliar de enfermagem também de 30 horas e os demais técnicos de 8 horas. O administrativo, que são do Estado, também faz jornada de 6 horas. E como que a gente divide? A gente consegue, porque sempre que a gente faz ação externa, a gente garante que vai ter alguém atendendo no CTA, né? Essas ações pequenas, eu não preciso levar um número grande de RH para a ação, né? Eu posso levar apenas 2 pessoas, 3 pessoas.
Ações que vai um pouco mais de RH, de profissionais, são as ações no centro de acolhida. Mesmo assim, não são todos, né? Eu vou com 5, às vezes 4, né? Depende da ação. Então, a gente consegue dar conta. A segunda pergunta é sobre o respaldo legal de adolescentes, né? No próprio documento, né, das diretrizes dos CTAs, fala que o adolescente acima de 12 anos, se a gente perceber que ele tem um compreendimento do que ele está fazendo, né, da forma do que vai ser testado, ele pode fazer o teste, né? A gente está respaldado. Né? Quando é menor de idade, e aí que não pode. Quando é menor de idade, não. Quando é menor de 12 anos, né? E aí a gente, às vezes, já aconteceu de testar, por exemplo, a mulher estava amamentando e depois descobriu que estava com a revelação diagnóstica, né? Estava com HIV. Então, a gente testou a criança. Em algumas situações esporádicas, casos de hepatite, por exemplo, né? Que a gente acaba testando todos os contatos intradomiciliares. Então, mas aí é mais a questão das hepatites. Mas né, na maioria, o maior público que a gente atende é geralmente acima dos 15 anos, né? Poucos adolescentes menores dessa faixa. Sobre a questão dos agentes de prevenção, se eles trabalham intra ou extramuro, é extramuro, né? O trabalho deles não é a ação, não é estar com a gente na ação externa. Eu acho importante a presença da agente trans nas casas, mas, assim, nem sempre ela foi comigo, né? Ela faz um mapeamento do território, ela traz casos para a gente discutir, elas, né? Eu tenho mais de uma, tenho 3 agentes trans. E isso é muito bom, né? A questão não está assim, ela ter que participar de todas as ações extramuros. Não, quem faz ações somos nós, os profissionais, né? A presença dela é importante na hora da fala. E dentro do CTA, não. Elas vão... todos os agentes de prevenção, eles se reúnem 1 ou 2 vezes no mês para o processo de formação, reunião com a técnica, às vezes eu participo também, mas não para o trabalho do CTA. E sobre os resultados, né, que foi perguntado, do auxiliar de enfermagem entregar os resultados negativos, assim, Guaianazes, a gente, agora que não está fazendo ação externa, nesse momento mais difícil, a gente tem uma média de 300 a 350 testes no mês. Né? Desses, a gente detecta 6 resultados reagentes no mês. Então, assim, não tem uma sala de espera esperando o resultado. É diferente da rotina de uma unidade de saúde, de uma UBS, né? Então, não tem essa diferenciação, não acontece de ficar, aquele técnico está entregando positivo e aquele está negativo. Não tem isso. E, como eu falei, algumas auxiliares só que entregam um resultado negativo, aquelas que têm mais perfil, e também porque ela gosta de fazer, porque elas gostam de fazer, né? Eu tenho uma auxiliar que ela está desde que inaugurou o CTA, desde 2004, né? Então, aprendi muito com ela. E ela faz muito bem feito. E eu acho que é isso, né, a resposta. Eu acho que cada CTA tem que ver a sua realidade, a sua estrutura física, como que vai poder fazer isso. O que eu tenho a falar é que tem um respaldo do conselho para isso, até o momento, né? Elas podem estar fazendo. Resultado somente negativo. E sobre a questão do laudo, a portaria diz que que o auxiliar de enfermagem ele não pode laudar. Então, sempre que eles fazem teste, tem que ter um enfermeiro na unidade para fazer o laudo e para qualquer intercorrência que venha acontecer. Ok, obrigado, Diane. Tenho mais 2 perguntas aqui. Pode aparecer mais outra, mais uma aqui. Se também são feitos exames laboratoriais para segmento
da PEP ou será que seria PrEP? Porque aqui está falando dos exames laboratoriais de segunda, quarta e 12ª semana, incluindo creatinina, LTST, hemograma, né? E aí, esses exames que fazem de segmento. A Cíntia, do CTA SAI de Recife, pergunta se para a realização de PrEP, eu falo que para a realização de PrEP é utilizado o Ciclon, mas que na parte da prescrição da medicação só tem como colocar CRM, né? Então, só sendo médico. Como que o enfermeiro pode prescrever e como proceder? Né? Eu queria até, eu sei que eu estava no Ministério até algum tempo, não sei se desse aí o pessoal quer colocar, que inicialmente foi aberto o campo no Ciclon para a prescrição do Estado de São Paulo, que eles começaram com a prescrição dos enfermeiros, né? Assim, quando saiu a resolução do Conselho Federal de Enfermagem. Eu não sei agora também se o DCC tem alguma atualização, mas que ele estava sendo aberto esse campo até sob demanda, né? Que se tivesse realmente demanda dos estados, que aí ia se abrindo o campo no Ciclon para não colocar só CRM, mas colocar também registro profissional de enfermeiros, de idade classe e até outros também, se for o caso. Mas também, se tiver, Eliane, algum comentário a respeito, também até de como vocês têm feito, né? Aí, com os enfermeiros poderem prescrever os medicamentos de PrEP. E a última pergunta, pelo menos que eu tenho até o momento, é qual que é a quantidade de testagem que vocês têm por mês? É isso. Bom, vamos lá. Então, sobre os exames laboratoriais, né? A gente faz no próprio CTA, né? Então, é colhido, né? Conforme o PCDT, é colhido os exames para PrEP e para PEP, né? A gente não agenda a consulta de PrEP, né? Como eu falei, a gente não tem uma agenda tão cheia, né? Cada CTA tem a sua realidade. Então, se eu estou fazendo um aconselhamento, eu falei de PrEP, a pessoa se interessou, ela tá a fim já de começar naquele momento, é naquele momento mesmo. A gente coleta os exames bioquímicos, né? E já dispensa, né? É importante o papel dos outros técnicos nisso, né? Como eu falei, de enfermeiro mesmo eu só tenho uma. E as outras técnicas, elas fazem toda a captação, né? As Guaianazes ainda não é, a gente não está informatizado, a gente imprime a ficha do Ciclon e escreve à mão, né? Então, assim, a técnica, a psicóloga, a nutricionista, a TO, elas fazem toda a captação. Quando chega em mim ou na outra enfermeira, é para a gente explicar sobre os efeitos colaterais, como que é o uso da medicação e fazer a prescrição, né? Ela já sensibilizou, ela já preencheu todos os papéis, e esses papéis são digitados por alguém administrativo, né? Por algum profissional administrativo. Sobre o Ciclon, como o doutor mesmo comentou, aqui em São Paulo a gente não tem dificuldade, a gente cadastra como enfermeiro. No primeiro mês, que a gente começou em março, teve isso, mas depois a gente comunicou, acho que comunicou aí com a assessoria de vocês, do Ministério, e a gente consegue cadastrar. E a nossa média de teste hoje, que a gente não está conseguindo fazer as ações extramuro conforme a gente queria, é na média de 300 a 350 testes no mês, aqui, o CTA de Guaianazes, né? Testes rápidos. Ótimo, muito obrigado, Eliane. Por hora não temos mais perguntas. Vou passar para a equipe do DCCI agora, que eles têm alguns comentários. Muito obrigado. A gente, aqui, Ana Mônica, do DCCI, essa questão do CICTA, ela vem sendo trazida desde da videoconferência anterior, e há uma ansiedade muito grande das pessoas de saberem como que está, qual é o cenário do CICTA hoje. Agorinha mesmo, a Feira de Santana mandou uma pergunta se vai haver uma atualização do sistema. Desde 2010, o Ministério da Saúde não
não faz mais atualizações do CICTA. Isso não quer dizer que na ponta, que os serviços, que os CTAs de diversas partes do país não utilizem. Muitos ainda utilizam, mesmo sendo uma tecnologia que já está ultrapassada, né? Então, hoje, o DCCI está trabalhando num novo sistema que vai ser, enfim, vai abarcar todas as questões que hoje o documento de diretrizes traz, todas as ações de prevenção combinada, e vai ser muito melhor do que o CICTA antigo. Por quê? Porque ele vai incluir todas as ações desenvolvidas por um CTA hoje. Só que ainda a gente não tem uma previsão de quando ele estará liberado para todos. A gente está desenvolvendo alguns projetos e está fazendo testes ainda com esse sistema, né? Mas claro que todos serão avisados desse novo sistema quando ele estiver disponível. Mas no momento a gente ainda não tem um prazo certo para dizer para vocês quando estará disponível, tá? Então, muito provavelmente essa pergunta virá depois, mas a gente vai continuar respondendo, tá? A gente já está nos finalmente. Eu queria saber se alguém ainda tem alguma pergunta, né? Para a gente aproveitar esse tempinho que nos resta. Tem aqui, os dados do antigo CICTA irão migrar para o novo sistema? Então, não é possível porque a tecnologia é totalmente diferente, as informações também serão diferentes, né? Então, não vai ser um sistema que vai conversar com o outro. O CICTA como complemento e atualizarmos o prontuário? Sim, o CICTA, o novo sistema, vai ter uma funcionalidade bem importante. Mas a gente, como eu disse, não tem ainda ele disponível, ele está em desenvolvimento, né? E quando nós tivermos o sistema disponível para a utilização, nós vamos informar a todos, tá? Ainda temos algum tempinho para mais perguntas. Se não, eu quero dar alguns recados. Essa videoconferência está sendo gravada, ela vai estar disponível em um local que não será no site do departamento, mas a gente vai colocar à disposição o local onde vai estar disponível, tá? Naquele local do webinar.aides.gov.br, existe um link onde há a avaliação dessa videoconferência. Então, a gente pede que todos possam contribuir com essa avaliação, em acessar ao final esse link e fazer essa avaliação. Agora, eu vou passar a palavra para o Gil Casimiro, que coordena aqui a área de prevenção do departamento, que ele tem algumas palavras para todos da videoconferência. Obrigado, Ana. Bom, primeiramente, eu queria parabenizar a Eliane aí pela excelente apresentação e agradecer imensamente aí a indicação da Coordenadoria Municipal de DSTAs de São Paulo, na figura da Maria Cristina Batti, do Dr. Robson Camargo. Exatamente isso que a gente esperava, né? Uma apresentação que demonstre o que é possível, né, num serviço, fazer com que o acesso às populações mais vulneráveis, as chamadas populações-chave prioritárias para o HIV, mas que também são mais vulneráveis para outras ESTs, consigam acessar os serviços de saúde. E os CTAs, eles são equipamentos fundamentais, né, para promover o acesso dessas pessoas, porque onde essas pessoas se sentem acolhidas, né? Obviamente que nós temos outros equipamentos, né, a própria atenção primária,
né, que acolhe essas pessoas, mas ainda há um estigma muito grande por tudo que a epidemia do HIV/AIDS ela trouxe, né? Foi um pacote, né? E as pessoas ainda se sentem tímidas de buscar outros serviços e de passarem por alguma situação de constrangimento. Eu acho que a apresentação da Eliane é que ela demonstra toda uma articulação com a rede local, o CTA como apoio, como um elo entre a atenção primária e a atenção especializada. Eu acho que isso é fundamental, né? O CTA ele não funciona numa bolha isolado dos outros equipamentos de saúde. E eu acho que, independente da equipe, é possível se ampliar esses serviços, é possível. Hoje nós vivemos um contexto de pandemia, né, que nos limita bastante em relação a muitas ações, principalmente nas ações extramuros, né? Mas eu acho que a gente tem a possibilidade, quando há vontade, quando há planejamento, quando há clareza do papel desse serviço, e é o que foi demonstrado aqui nessa apresentação, a gente consegue desenvolver. E Eliane falou uma coisa muito importante. Quando vou fazer uma ação extramuro, eu não estou preocupado com a quantidade de testes, e sim com a qualidade, né? Com as informações que a gente vai levar. Porque a ação, ela não necessariamente ela foca na testagem, né? Ela basicamente ela pode ser uma ação informativa, uma ação de sensibilização, e essas pessoas podem procurar depois o serviço, né, para aquilo que ela está necessitando naquele momento. Então, acho que eu queria mesmo parabenizar, dizer que nós estamos muito felizes aqui, tem um grupo aqui dentro da prevenção, e com a colaboração de outros colegas aqui das demais áreas, né? Quando a gente fala de prevenção, nós não estamos falando só de camisinha, né? Nós estamos falando de diagnóstico, nós estamos falando de tratamento, de PEP, de PrEP, nós estamos falando de autoteste, nós estamos falando de vacinas, enfim, é um mundo. Por isso que a gente também envolve outras áreas aqui do departamento nas nossas ações, e estamos muito felizes aí com o resultado das informações que foram prestadas aqui, e desde já agradecer a você, Eliane, pela sua disponibilidade, ao Marcelo, nosso companheiro, ele continua sendo do departamento, né? A gente trabalha muito junto, né, Marcelo? E que sigamos trabalhando, e agradecer aí a participação de todos. Estou vendo aqui a cabelinho branco aqui do Moisés, né? Também vi a Genice lá de Campinas, tanta gente aí que a gente há tempos não se encontra, mas que bom que tem essa ferramenta que possibilita esse encontro, ainda que de forma virtual, né? Não dá para identificar todo mundo, me desculpem, eu falei alguns nomes, não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas enfim, sem muitas delongas, agradecer demais aí a disponibilidade de vocês, e deixo para que o Marcelo e a Eliane façam as considerações finais. Ok, Eliane, você quer fazer as suas considerações finais? Depois eu faço. Você é a palestrante. Ok. Antes das considerações, eu só queria ressaltar sobre o SICTA. Aqui no município, teve uma atualização em 2016, então algumas coisas da ficha do sistema já foram mudadas, né? A questão, por exemplo, de incluir o autoteste na ficha, algumas perguntas que foram retiradas. Eu não sei se nos outros municípios teve alguma atualização também. E sobre as considerações finais, foi um prazer enorme estar aqui com vocês, é muito bom compartilhar essas experiências. Eu espero enfrentar, né, a equipe, outros desafios, e que a gente possa cada vez mais testar as populações mais vulneráveis, né? A gente reconhecer essas populações dentro do território, escutá-las, estudar a melhor forma de ação, planejar e executar as ações, tá bom? E é isso, agradeço por tudo e boa tarde a todos. Obrigado, Eliane. Eu também quero primeiro agradecer demais ao DCCI
a Eliane pela apresentação, foi muito gostoso fazer parte dessa discussão. Eu acho que eu deixo a todos uma reflexão, assim, que existe uma discussão no mundo muito sobre como reinventar a prevenção, quando, na verdade, será que é reinventar ou será que é pensar em novas abordagens com tudo que nós temos, né? Por exemplo, você estava dando um exemplo de ações que vocês fazem. Tem tanta gente que está acostumada a fazer ação de prevenção, pensando sempre numa ação de testagem, por exemplo, sistemática das pessoas, e aí você já trouxe um questionamento ali nas ações que você está fazendo. Não, determinada ação, a gente coloca o elemento de testagem, outras a gente faz ação de prevenção, e que é super importante. A gente fala de tudo, explica todos os instrumentos e tal, e tudo que a gente tem de possibilidade de prevenção. Essa questão de fazer quase que customizado, né? Você olha para quem você está fazendo, e aí você vê o que você vai oferecer, dentro desse cardápio das possibilidades, aborda outras questões de saúde para aquela pessoa que você está fazendo, você olha para aquela pessoa e faz isso. Então, eu não sei se é tanto a questão de reinventar prevenção que muitas vezes se fala no mundo. Eu acho que é isso, é questionar um pouco a nossa abordagem, porque não é só na área de HIV ou de ST. A gente tende, como profissional de saúde, ou como, às vezes, não é nem profissional de saúde, mas trabalha nessa área, de fazer sempre as mesmas coisas, repetir as mesmas práticas, né? E a gente sabe que, olha vocês têm uma quantidade enorme de inovações trabalhando com questões que nós estamos cansados de discutir, mas vocês fazem de uma maneira tão inovadora que aquilo tem uma ação, um impacto muito maior, né? Então, eu acho que talvez seja aí a questão da gente refletir, né? Para a gente realmente conseguir inovar e fazer coisas muito melhores do que a gente faz hoje. Obrigado a todos, tá? Por todas, a todos, pela participação. Obrigado aqui pela oportunidade, tá? Um abraço para todo mundo. Tchau, tchau. Gente, foi uma excelente tarde. Esse nosso encontro nacional sobre CTA está sendo um sucesso. A gente quer, aqui do DCCI, agradecer a participação de todos e, fundamentalmente, para a nossa palestrante, Eliana, e para o nosso moderador, Marcelo. Foi muito importante essa discussão e essa experiência fantástica que Eliane traz, compartilhando com todos nós. Eu queria convidar a todos para a próxima semana, a nossa videoconferência, que será CTA e Prevenção Combinada. Vai ser também uma ótima oportunidade de uma boa discussão. Até lá, tchau, e até a próxima semana, gente. Obrigada.